E aí, galera do sexto ano, bom dia. Sou o professor Kleber Guedes. Vamos começar mais uma aula. Sou o professor de Língua Portuguesa e Produção Textual aqui do Centro Educacional Construir. Bom, então vamos pegando nosso livro, certo? O livro de linguagens, né? Livro de português, da Araribá Plus, isso quase não sai. Da Editora Moderna, Unidade 1, Variedade Linguística. Hoje a aula é Redação Reconto Popular. A gente estava estudando conto popular e hoje vai ser reconto popular. Tá bom? Vamos entender como que funciona esse gênero textual. Bom, também lembrando que vai ficar o exercício na página 50, certo? Estudo da página 50. Vai ser um exercício só de respostas no caderno. Vocês vão enviar pelo Google Sala de Aula. Recontos. Então vamos lá. Antes de você pensar, vixe, a gente já estudou semana passada, então calma. Não é mais do mesmo. Recontos são novas formas de ler os textos clássicos que já conhecemos. Então, nos contos, a gente estudou os textos clássicos. Tinha até o exemplo da Chapeuzinho Vermelho, né? Contos que a gente já conhece. E no reconto, são esses contos clássicos, só que uma forma diferente, né? Recontando a história. Então, mudam as vezes muda o cenário, muda o enredo. Então, uma forma diferente de revisitar as histórias que amamos. Ou, quem sabe, amar uma que nem conhecíamos. Então, o reconto você vai, de fato, né, contar novamente uma história. Ou seja, reconto é a construção oral de um texto já existente. O principal procedimento é a imitação a partir de um texto, modelo, né? Um conto clássico, por exemplo, você pode recontar a história, um anúncio, um texto expositivo, uma notícia e entre outros. Como se faz um reconto de uma história? Recontar quer dizer contar novamente. Então, o professor deve contar a história, né, e pedir que as crianças recontem. Então, no caso, a gente estando na sala de aula, por exemplo, né, a gente pode trabalhar um conto, certo? E depois vocês reescreverem esse conto. Por exemplo, o conto que tinha no início da unidade do livro. Poderia ser um exemplo, tá bom? Mas ainda não estou pedindo para vocês fazerem, tá bom? Então, isso poderia ser uma atividade tanto coletiva, quanto poderia ser uma atividade individual, a parte cada um faria o seu. Lembrando que o reconto não é a moral da história, certo? É, na verdade, a recontagem do mesmo conto, tá bom? A narrativa com o máximo de fidelidade possível. Então, você ainda tem que permanecer com o mesmo gênero, né? O que é um conto, né? Uma narrativa, só que você vai contar a história inserindo novos elementos, ou até tirando alguns personagens, inserindo outros, fazendo algumas modificações, tá bom? Mas você tem que deixar claro que aquela história é um reconto de uma história que já existia, de uma história já conhecida, tá bom? Também não pode mudar radicalmente tudo na história. Qual o objetivo do reconto? Então vamos lá. Quanto ao reconto, né, oral, né, que é falado, né, de histórias, este permite à criança expressar-se de forma criativa e emotiva, bem como a chance para exteriorizar suas ideias do seu jeito. Ou seja, você vai usar a sua criatividade para aumentar uma parte da história, tá bom? Para colocar um termo, algo que não tinha na história, tá bom? Então você vai usar a sua imaginação para melhorar aquela história se você acha que ela tinha algo que deveria ter acontecido e não aconteceu. Então é isso. A contação de histórias é uma arte que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa que aprecia narrativas, né, que queira se envolver com elas e que tenha voz e memória. Muitas vezes a contação de história abre caminhos para que muitas outras leituras do texto contado sejam feitas. Tal procedimento implica recontar parecido o que estava no livro, no jornal, na revista, no encarte, ou como se fosse o autor. É como se você fosse o autor, né? Você vai modificar a história. O propósito é a adesão ao texto, selecionando, respeitando o seu tipo de linguagem, as marcas do gênero, o tema e a sua estrutura. Então, isso aí você permanece, né? Não vai mudar o gênero textual,
não muda a estrutura do texto, tá bom? Na verdade, você vai só mudar alguns detalhes na história. Temos aqui esse que é o maior nabo do mundo, onde a gente vai ver aqui um modelo, né, de recontagem de história. O maior nabo do mundo é um reconto de uma popular história russa, registrada inicialmente pelo escritor russo Alexis Tolstói, que viveu entre os anos de 1883 até 1945. Então, dessa vez, quem nos conta a história desse nabo gigante é Celso Cisto, porque na história original, né, não era ele quem contava. Então, vamos lá. Escritor carioca e referência na arte de contar histórias. Ou seja, galera, o Celso Cisto, um escritor, tá bom? É brasileiro, tá bom? Mais especificamente carioca. Ele pega um texto de um autor russo, que é do Alexis Tolstói, certo? Um conto que já existia, beleza? E o Celso, o brasileiro, ele vai recontar essa história, que essa história ela já existia, uma história conhecida, né? Uma história conhecida da literatura, tá bom? Então a obra traz um conto cumulativo sobre um velhinho louco por sopa de nabo. Um dia, sua plantação é arrasada pela seca e ele tem que recomeçar a cultivar seu legume preferido. Depois de plantar uma mudinha, desejou tanto que o nabo crescesse que quase não coube no livro. Uma história cheia de solidariedade e lirismo. Lirismo, pessoal, é sentimentalismo, tá bom? O premiado ilustrador Marcos Marucci empresta o seu talento ao livro com desenhos divertidíssimos. Então, ó, o que eu fiz aqui, o que eu li aqui agora, não foi a recontagem do conto, tá bom? Foi só meio que uma sinopse, né, para vocês ficarem curiosos e depois irem pesquisar na internet, tá bom? O maior nabo do mundo. Vocês podem tanto pesquisar o conto original do escritor russo, quanto o reconto, né, do escritor brasileiro, Celso, tá bom? Então é isso aí, pessoal. As atividades que é para vocês fazerem, né? A atividade eu já deixei no início da aula. Se você não tiver anotado, você volta lá no início da aula que vai estar dizendo qual é a página, o que é para você fazer. Bom, em seguida você coloca o exercício no Google Sala de Aula. Então é isso, tchau, tchau e até a próxima aula de redação.